Esta joia da coroa das Forças Armadas da China, uma máquina de guerra equipada com laser, lançadora de mísseis e conectada em rede, é considerada rival dos melhores tanques do mundo. Mas aqui está o problema: ninguém sabe se ela realmente funciona. O tipo 99 é o Boudersdizimitieta da China, equiparando-se aos principais tanques de batalha ocidentais, como o M1 Abrams, e no papel ele é rápido, letal e cheio de tecnologia moderna. Na verdade, ele nunca atirou em combate, o que gera uma grande dúvida, não acha? Hoje vamos analisar o que é esse tanque, por que o exército chinês confia tanto nele e se essa confiança é justificada. Porque se uma guerra depender de aço e de sensores, a resposta pode estar dentro de uma máquina de 55 toneladas que ainda está esperando pelo seu primeiro teste real. A evolução da China até um tanque de batalha principal de terceira geração, com blindagem composta, sistemas de controle de tiro estabilizados por computador e geralmente um canhão de alma lisa com calibre em torno dos 120 mm, foi uma longa jornada, marcada por muitos pequenos passos, inspiração estrangeira e algumas tentativas no escuro. Nos anos 1960, o Exército de Libertação Popular da China usava principalmente os antigos Type 59. São cópias chinesas do tanque soviético T-54. Eles eram práticos de uma forma simples, mas estavam completamente ultrapassados pela nova geração de tanques ocidentais e soviéticos que havia surgido naquela época. Pense nos seus Chieftains M60 e T-62, esse tipo de coisa. A sorte favoreceu os chineses no conflito fronteiriço sino-soviético de 1969, quando, na ilha Zhenbao, tropas chinesas destruíram a esteira de um T-62 soviético que foi lançado em um rio. E, naturalmente, percebendo a chance de colocar as mãos em algumas das tecnologias mais recentes e avançadas dos soviéticos, o EPL resgatou o tanque e começou a desmontá-lo. Esse ganho inesperado de engenharia reversa deu à China acesso a tecnologias de tanques avançadas e impulsionou uma nova fase no desenvolvimento de seus tanques. Segundo estudo sobre a eficácia do tanque ZTZ 99A do Partido Comunista Chinês, feito pelo Major Lin Chen-yong, do Exército de Taiwan. Nas décadas seguintes, a China manteve o ritmo. Importou ou copiou tudo o que pôde, de canhões de tanques britânicos a motores a diesel americanos, passando depois da imitação para a inovação. A tecnologia de tanques da China evoluiu de muito atrasada para quase alcançar os principais países no final do século. Nos anos 1980, os Chieftain M60 e T-62 foram trocados pelo Challenger 1, M1 Abrams e T-80. Como resultado, a China começava a ficar inquieta para concluir seu projeto de tanque avançado. Eles lançaram o tipo 69, essencialmente tipo 59 com alguns elementos do T-62. Mas foi só isso, eles nem conseguiram reduzir a diferença antes dela aumentar ainda mais. Felizmente, por volta dessa época, vários novos projetos experimentais começaram a surgir. Por exemplo, o tipo 79 era um tipo 69 com mais tecnologia estrangeira, além do tipo 88. Um tanque que, bem, claramente construído à imagem soviética, obviamente fez com que os chineses começassem a incorporar mais de suas próprias ideias em seu design. Mesmo com blindagem fina para padrões globais e motor fraco. Além disso, havia o programa Tipo 90. À primeira vista, parecia mais uma evolução da mesma linha básica de design soviético, especificamente do T-62, mas por baixo do capô era algo diferente. Foi com o Tipo 90 que a China realmente começou a testar e experimentar suas próprias ideias. E embora o Tipo 90 nunca tenha entrado em serviço em larga escala na própria China, apesar de ter se tornado o tanque Al-Khalid do Paquistão, as lições aprendidas com ele foram diretamente aplicadas no tanque que finalmente entraria. No vídeo de hoje, o Tipo 99, projeto novo que manteve elementos do Tipo 90, mas com torre totalmente diferente. Pacote de blindagem, composta moderno e sistema digital de tiro. Isso o colocava supostamente no mesmo nível dos mais novos carros de combate ocidentais e russos. A Narinco, mega companhia de defesa chinesa que fabrica de revólveres a mísseis, ficou responsável pelo desenvolvimento que foi rapidamente acelerado após os testes iniciais.
Em 2001, o Tipo 99 entrou oficialmente em serviço, tornando-se o primeiro verdadeiro carro de combate principal de terceira geração do EPL. Eles continuaram ativos e no dia da vitória da China, em 2015, mostraram o Tipo 99A, uma variante bem aprimorada. A partir daí, com ele finalmente estando devidamente finalizado, a produção foi intensificada ao longo da década de 2010, a tal ponto que, no momento em que este vídeo está sendo feito, acredita-se que o EPL tenha entre 1.200 e 1.300 dessas unidades, somando as variantes originais e as 99A. Agora, isso não é uma quantidade enorme, levando tudo em consideração. Os Estados Unidos possuem cerca de 4.500 Abrams, sendo metade em uso ativo. A Coreia do Sul possui cerca de 1.500 K1 de terceira geração prontos e ainda 250 impressionantes K2 de quarta geração. Ainda assim, é um número respeitável em comparação com outras potências. Assim, a China chegou lá. Agora, vamos às especificações, certo? Especificamente, vamos falar sobre as especificações do 99A. Estamos com o tempo limitado hoje, então é melhor focarmos na versão principal. Vamos direto ao principal. A parte de disparo. O 99A tem o canhão de alma lisa, ZPT, 98 de 125 mm, uma versão chinesa aprimorada do soviético 2A40 e 6M, com tolerâncias mais precisas e sistema de controle de tiro digital. Como seus ancestrais soviéticos, ele usa carregador automático com munição em carrossel sob a torre, permitindo tripulação de 3 homens. E disparar 10 tiros por minuto não é tão rápido atualmente, pois o francês 12 está entre os melhores e é consistente. Possui 22 projéteis prontos no carregador automático e 42 no total. O 99A usa principalmente o projétil DTC, 10.125 com núcleo de tungstênio. Projéteis perfurantes com aletas e sabote descartável são projéteis de núcleo longo feitos para atravessar blindagens modernas à distância. Fontes chinesas frequentemente mencionam números como 850 mm de penetração em chapa de aço blindado comum a 2 km e algumas até citam uma variante de urânio empobrecido que supostamente chega a 960 mm. No papel, esse projétil se iguala aos melhores da OTAN, como o M829A3A4 ou o DM63. Agora, normalmente, teríamos que acreditar na palavra deles, já que a China, compreensivelmente, mantém esses detalhes em segredo. Hoje, porém, não é um dia comum, pois em 2022 descobrimos inesperadamente do que esses projéteis são capazes. Graças, de forma um tanto bizarra, ao jogo War Thunder, como parte da tradição de longa data dos jogadores vazarem documentos confidenciais para discutir sobre as estatísticas dos veículos. Um fã chinês animado publicou o que parecia ser uma análise técnica do projétil DTC, 10.125, nos fóruns oficiais do jogo. O vazamento trazia tabelas ajustadas por ângulo que indicavam que os projéteis perfuravam cerca de 220 mm de blindagem a 71 graus a 2 km. Segundo nossos cálculos, isso equivale a 680 a 700 mm de penetração efetiva. Não é tão impressionante quanto as mais de 900 alegações oficiais, mas continua sendo letal. O mais importante, confirmou que os chineses não inventam tudo. Exagerando sim, mas não falando besteira completamente. O ZPT-98 também usa projéteis antigos, autoexplosivo antitanque e de fragmentação contra alvos leves. Esses projéteis tornam o canhão viável para destruir bunkers, paredes, trincheiras de infantaria e, de modo geral, tornar a vida miserável para qualquer um que não esteja dentro de uma caixa de metal. Além disso, o canhão lança um míssil guiado a laser que alcança alvos a 5 km e atravessa 700 mm de blindagem. As fontes, até mesmo as em chinês, são estranhamente vagas sobre exatamente qual é, mas faz sentido supor que provavelmente seja um GP 125. Tudo isso é complementado por um moderno sistema de controle de tiro, layout completo Hunter Killer, miras panorâmicas, visão térmica, computador balístico, rastreamento automático e integração digital.
É preciso discutir as especificações exatas, já que Pequim não as informou claramente. Funcionalmente, o 99A provavelmente opera no mesmo nível que um Abrams M1A2, SEPB3 ou Leopard 2A7, o que, caso você não saiba, é um nível realmente alto. Isso é impressionante, considerando que a China produzia derivados do T-54 em massa até pouco tempo atrás. As torres são cobertas por blocos grossos. Blindagem reativa explosiva é uma camada extra de metal com explosivos que detonam ao serem atingidos, dificultando a penetração de cargas ocas ou penetradores cinéticos na blindagem principal do tanque. A parte frontal do casco recebe o mesmo tratamento também. No entanto, as laterais e a traseira não têm esse luxo. Isso levanta uma grande dúvida sobre a sobrevivência da tripulação, especialmente considerando o carregador automático. Se levar um bom impacto ali, é bem provável que o 99A não só seja retirado da batalha, mas desapareça, com a torre voando para bem longe até o horizonte. Para ajudar a evitar esse cenário, o 99A, ele traz alguns truques na manga. Receptores de alerta a laser e granadas de fumaça infravermelha são padrão. O destaque é o infame laser dazzler do tanque, uma contramedida no teto feita para cegar ópticas inimigas ou queimar buscadores de mísseis. Funciona contra alguns sistemas? Provavelmente sim. Contra todos? Provavelmente não. Só saberemos ao certo quando um deles for analisado pelo Ocidente. O 99A, porém, não possui sistema de proteção ativa, que detecta e intercepta ameaças como foguetes e mísseis antes de atingirem o tanque. Não se engane, isso é raro, ponto final. Para encontrá-los como padrão, observe tanques sul-coreanos K2 de quarta geração e depois subvariantes de tanques de terceira geração, como o israelense Macaver M4 e o alemão Leonard 2A7A1, para encontrá-los de outra forma. Então, o fato de o 99A não ter isso não é o fim do mundo, pelo menos pelos padrões globais. Parece que o futuro 99B vai ter no entanto, especificamente, o sistema Hard Kill GL6, já que fotos deste ano começaram a vazar. Então fiquem de olho, suponho. O que o 99A tem, no entanto, é muita potência com seu motor diesel V12, entregando 1.500 cavalos de potência no virabrequim. Com apenas 55 toneladas, ele alcança 80 km na estrada e 54 km no H fora dela. O Leopard 2A7 alemão, com motor diesel 2 de 1.500 CV, alcança até 70 km/h nas estradas. O americano M182 Abrams tem velocidade máxima limitada a cerca de 60 km/h, podendo chegar a 70 km/h sem o limitador. No EPL, o tipo 99 é o principal blindado das brigadas pesadas de armas combinadas. Aqui, pesado é literal. Recentemente, a China reorganizou seu exército em brigadas pesadas, médias e leves. Brigadas pesadas são totalmente mecanizadas e concentram tanques, veículos de combate, obuseiros autopropulsados, lançadores de mísseis e veículos táticos off-road. Diferente das outras que têm mais infantaria ou foco em apoio. Duvido que seja surpresa para qualquer um de vocês descobrir que essas brigadas pesadas também são onde se encontra a maioria dos Type 99, porque obviamente elas precisam de mais tanques em geral. Surpreendentemente, essas formações também são vistas como mais taticamente vitais, já que, embora brigadas médias e leves também possam ter elementos blindados, é entre elas que você normalmente vai encontrar modelos mais antigos permanecendo em serviço enquanto aguardam a substituição pelo tipo 99. E um pequeno asterisco nisso também, porque isso também depende de onde a unidade está baseada. Por exemplo, brigadas pesadas estacionadas nos comandos do Norte e Central, como Pequim e Shenyang. Se quiser um ponto de referência, há mais Type 99 nessas áreas do que em outras regiões. Porque eles têm tanto o terreno quanto a infraestrutura necessários para facilitar totalmente um combate blindado moderno e adequado. Pode existir o Comando do Teatro do Sul, cobrindo Guangzhou, Hong Kong,
Macau, áreas onde o terreno costuma ser basicamente uma grande montanha. Em vez disso, você encontrará os mais leves, tipo 96 ou tipo 15. Vale lembrar que o tipo 99 ainda não entrou em combate, então qualquer discussão sobre seu uso é provisória. Mas ao observar como eles são usados nos exercícios, podemos pelo menos ter uma boa ideia de como o EPL está pensando. Por exemplo, costumam atuar em conjunto com infantaria mecanizada, artilharia, drones e apoio aéreo de forma integrada. Isso está muito longe do EPL, que seu avô enfrentou na Guerra da Coreia, que era mais sobre táticas de ondas humanas e atravessar obstáculos do campo de batalha, formando pilhas de cadáveres facilmente escaláveis dos próprios soldados. Na verdade, eles até chamam essa nova forma de agir de guerra informatizada, uma guerra em que todos e tudo estão se comunicando entre si, recebendo dados de campo de batalha em tempo real e tomando decisões inteligentes em grupo com base nas observações. Se você acha que isso soa muito parecido com a forma como as forças da OTAN operam atualmente, você está certo em pensar assim. A alta cúpula em Pequim, eles não são estúpidos. Eles viram a tempestade no deserto e estão vendo essa confusão contínua da invasão do vizinho do norte, a Ucrânia, então eles estão tomando notas. O que isso significa? Na prática, doutrinária e taticamente, o que os chineses aprenderam com anos de reformas e observando guerras estrangeiras ao vivo? Bem, se os exercícios servirem de referência, essa é a resposta. Eles deixaram de ver o tipo 99 só como tanque avançado e passaram a considerá-lo um efeito de campo de batalha. Ferramenta usada com timing, coordenação e propósito. Não um brigão ou brutamontes, mas um bisturi em armas combinadas, usado na hora certa para romper defesas e decidir batalhas. Na base de treinamento de armas combinadas de Zuri, os Type 99 costumam operar em pelotões de 3, atrás dos ZBD 04A e equipes de reconhecimento com Vantis. Drones sondam ninhos de míssil antitanque, guiado campos minados e fortificações inimigas antes, enquanto a infantaria se prepara para neutralizar ameaças identificadas. Então, somente depois que as ameaças são confirmadas, os tanques avançam usando a técnica de Overwatch alternado, com um elemento cobrindo enquanto o outro avança, cada avanço sendo de cerca de 600 a 800 metros por vez. Tudo isso parece ótimo, mas como um grande homem disse, nenhum plano sobrevive ao primeiro contato com o inimigo. Então, como costumamos dizer, considere tudo isso como provisório. Agora que entendemos como o tipo 99 se encaixa na doutrina moderna do EPL e é utilizado em manobras de armas combinadas cronometradas. Em vez de simplesmente ser jogado na linha de frente, a próxima pergunta óbvia é: ele realmente corresponde a toda essa expectativa? Se você perguntar aos chineses, a resposta é sim. Mao Ming, projetista-chefe do 99A, disse que é o primeiro tanque baseado em informação da China. Sistemas digitais integrados, gerenciamento de batalha, miras térmicas e software local permitem consciência em tempo real e autodiagnóstico. Segundo ele, isso rompe totalmente com o passado de imitação da China. É a primeira vez que os tanques dele se comunicam bem com o restante das forças de forma moderna e em rede. O diário do EPL destaca o tanque como coroa da força blindada chinesa e o chama de auge da capacidade de guerra terrestre da China. Oficiais chineses declararam isso publicamente. Não é apenas um bom tanque, mas é um que pode enfrentar qualquer outro no mundo de igual para igual. Com base no que vimos, certamente há justificativa para isso. O canhão é potente, a blindagem é eficiente e os sensores e mobilidade têm potencial de classe mundial. Mas também sabemos disso. Fontes chinesas citam valores de penetração de até 960 mm com suas melhores munições Armor Piercing, Fin Stabilized, Discarding Sabot. Depois dizem as tropas que o equipamento é diferente. Por isso, talvez devêssemos encarar o que dizem com ceticismo. Do Ocidente você recebe uma visão mais reservada. O analista de inteligência Isaac Seitz considera o Type 99. Há um feito técnico, mas faz ressalvas. A principal preocupação dele, como de muitos analistas, é a sobrevivência, especialmente quanto ao carregador automático. Como já dissemos,
Todos os modelos Type 99 usam carregador automático em estilo carrossel soviético, armazenando projéteis sob a torre, e sistemas assim já mostraram tendência a explosões intensas quando atingidos. As preocupações de Isaac não parecem infundadas, mas como saber se ele é realmente bom? Quando nunca foi usado em guerra? Na verdade, não sabemos. Denis Blasco, ex-adido do Exército dos Estados Unidos da América, em Pequim, e autor de O Exército Chinês Hoje, levantou essa questão. O exército da China só será realmente testado em um conflito futuro. Isso não é crítica, apenas um fato. Nenhuma variante do tipo 99 viu combate real. Ninguém o enfrentou com mísseis antitanque, drones ou tanques modernos em um campo de batalha dinâmico. Então, seria imprudente da nossa parte presumir. E se você realmente precisa ser convencido de que suposições só servem para te deixar em apuros, considere isto. Lembra quando todo analista, nem até Moscou, se empolgava com o D-14 Armato, o novo tanque russo? Só que ele nem foi à Ucrânia devido a vários problemas que agora parecem bem óbvios. Bom, mesmo assim, os chineses colocaram o tipo 99 em produção em série, ao contrário do T-14 e em quantidades respeitáveis. Então talvez devêssemos dar um desconto e o benefício da dúvida para eles quando fizermos nossa análise provisória. Ou será que devemos? Em 2018, uma unidade com os novos Type 99 AS foi derrotada por forças com tanques mais antigos. Isso vem de um artigo publicado por um veículo controlado pelo Estado chinês, não por um ocidental. Segundo relatos chineses, o problema nas duas vezes não foi o tanque, mas sim as pessoas dentro dele. As equipes não sabiam usar os novos sistemas e prejudicaram a coordenação. Um problema muito moderno para um tanque muito moderno. Por isso, especialistas como o Dr. Richard Bitzinger, pesquisador sênior visitante do Programa de Transformações Militares de Singapura, buscaram se precaver. Ele destaca que os blindados mais novos da China já alcançaram o nível tecnológico do Ocidente, um grande avanço, mas que o desempenho no campo de batalha vai depender da habilidade da tripulação, da doutrina e do treinamento. Ainda não consideramos o lado simbólico de tudo isso. O tipo 99 é o orgulho do EPL e de muitas maneiras de toda a nação. Ele esteve presente nas principais exposições, em cartazes de recrutamento e foi chamado de símbolo da inovação militar chinesa. O Global Times chegou a chamá-lo de o tanque que chocou o Ocidente. Para a China, recém-chegada entre os grandes, isso pode dar ao tipo 99 um valor que o Ocidente não percebe. Então, onde isso tudo nos deixa? Bem, o consenso, se você fizer uma média, é mais ou menos assim. Tecnicamente sólido, excelente, poder de fogo, mobilidade e óptica de primeira linha, proteção. Bem, isso é misto, boa blindagem frontal, sensores decentes, mas peca pelo carregador automático e pela atual falta de operacionalidade do sistema de proteção ativa não comprovado. Pode ser incrível, pode ser um tigre de papel. Não sabemos, ninguém sabe. Doutrinariamente impressionante, o EPL parece estar usando isso de forma inteligente como parte de uma estrutura moderna de armas combinadas bem planejada. Mas os dados dos exercícios sugerem que é preciso ajustar um pouco as expectativas nesse sentido, pelo menos para o futuro imediato. Se quiser uma analogia ocidental, o 99A lembra o Mi-1A2 inicial, menos refinado que o SCP-V3, mas bem superior aos Mi-1 da Guerra do Golfo. Tanque com grande potencial, limitado mais por experiência e atraso institucional do que por problemas de engenharia. E se tudo isso soa como uma condenação, na verdade não é. Porque, não se esqueça, enquanto falamos, está avançando rumo à produção em série completa. E talvez seja só isso. Obrigado por assistir.